Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de filosofia. O conteúdo que nós vamos abordar, linguagem e pensamento. Esse conteúdo faz referência ao capítulo 4 do livro didático de filosofia de vocês. Nessa aula de hoje, nós vamos comentar aquilo que no vídeo anterior a gente pediu para que vocês marcassem em seus livros, ok? Qual é a importância da gente estudar esse conteúdo? Qual a importância da gente entender esse assunto? Linguagem e pensamento. Pensamento e linguagem, eles são fundamentais para a construção do mundo humano. Como assim? Eu não estou falando no sentido biológico, eu falo no próprio sentido racional. É a partir do pensamento e da linguagem que o ser humano ele constrói seu mundo e o diferencia do mundo natural, do mundo da natureza. É a partir da linguagem e do pensamento que o ser humano ele compreende, constrói e reconstrói, dando significado àquilo que está ao seu redor, ou seja, o mundo externo, mas também possibilita a ele construir e entender seus sentimentos, seu mundo interno. Daí está a importância de você entender esse conteúdo, ok? No livro didático, esse assunto, ele começa na página 44, né, a abertura do capítulo, mas nós vamos nos concentrar na página 45, mais especificamente no lado B, onde tem o tópico o que é linguagem. Tem as marcações aí que eu já havia pedido que vocês fizessem. Vem comentando justamente o quê? Que é nessa parte, onde se discute o que é linguagem. Normalmente, a gente sempre, ao escutar a palavra linguagem, nos vem na cabeça, tá certo? A linguagem verbal, seja ela oral, seja ela escrita. Entretanto, nós temos que entender o seguinte. Primeiro, que a linguagem ela é um instrumento utilizado pelo ser humano que nos permite pensar e comunicar aquilo que nós pensamos. Quer dizer, é justamente a linguagem que nos possibilita raciocinar, pensar e passar para as outras pessoas aquilo que a gente pensou. Também é a linguagem que nos possibilita estabelecer diálogo com o nosso semelhante. E também dá sentido à realidade que nos cerca, ou seja, compreender o mundo ao nosso redor. A linguagem é responsável por tudo isso, como eu já havia falado anteriormente, na abertura dessa videoaula. A linguagem nos possibilita pensar, refletir o mundo interno, vocês estão entendendo? E ao mesmo tempo, dialogar com o nosso semelhante dá sentido à realidade que nos cerca, ou seja, o nosso mundo externo. Mas como eu já havia comentado, as pessoas sempre acreditam, quando a gente fala de linguagem, que só existe como linguagem a linguagem verbal, tanto oral quanto escrita. É claro que ela é extremamente importante e é claro que é através dela que a gente articula o nosso pensamento, que a gente passa para os outros aquilo que a gente está pensando, é a partir da linguagem verbal que a gente constrói de uma maneira subjetiva, a gente dá sentido aos nossos sentimentos, desejos. É claro que a linguagem verbal é extremamente importante, mas ela não é a única e nem mesmo a primeira forma de linguagem que o ser humano tem acesso. É só vocês relembrarem bebês, recém-nascidos, que eles ainda não dominam essa linguagem verbal, mas eles já são capazes de se comunicar com as pessoas que estão ao seu redor, através de barulhos, gestos, olhares. Eles balbuciam algumas palavrazinhas que só faz sentido na cabeça deles, não é? Mas é uma forma que mantém comunicação. Então, é linguagem. E nesse aspecto, ao a gente trabalhar sobre linguagem, no subtópico estrutura da linguagem, vai justamente nos possibilitar entender o seguinte, que toda linguagem é um sistema de signos. Mas necessariamente o que seria um signo?
de acordo com o filósofo Charles Sanders, tá certo? Charles Sanders Peirce, que vai trabalhar essa questão da linguagem, dos signos, da construção dos signos na comunicação, o signo é simplesmente uma coisa que está no lugar de outra. É quando uma coisa representa outra coisa. Por exemplo, como eu já havia falado do recém-nascido, da criança, que eu disse com o choro e assim por diante, é o signo, porque vai representar uma outra coisa. Há um exemplo, o choro dele quando ele está com fome. Esse choro representa basicamente o quê? Que ele está com fome. Ou então, quando ele chora que está com medo, quando ele chora que a fraldinha está cheia. Esse choro vai representar outras coisas. Então, o choro é um signo. Vocês estão entendendo? O signo é tudo aquilo que está no lugar de outra coisa. Agora, é óbvio que esses signos, eles vão estar intimamente ligados ao contexto. Como assim? Se você, por exemplo, tem algum primo, irmão, sobrinho, não sei, bebezinho, nenenzinho, você já se tocou, por exemplo, ou mesmo se você tem um vizinho, que às vezes ele diz uma palavra que você não faz a menor ideia do que significa. Entretanto, a mãe, a tia, a pessoa que está lá com ela, sabe o que aquela palavra representa. Por que isso? Porque o signo ele vai estar intimamente ligado ao contexto. Com isso, você precisa fazer parte daquele contexto para decifrar aquele signo. Isso ficou claro para vocês? Signo é uma coisa que representa outra. E que você só vai conseguir entender esse signo se você fizer parte do contexto que criou esse signo. Ficou claro? Uma outra coisa que você também tem que levar em conta, pessoal, é que palavras, somente palavras não são signos. Os próprios números são signos. 1, 2, 3, 4, 1 milhão, 1 bilhão, também são signos, a partir do momento que são símbolos que vão representar quantidades reais. Quando eu digo, por exemplo, que eu ganhei 10 mil, aquele símbolo, aquele número 10 mil é um símbolo que vai representar naquela cifra que eu ganhei aquela quantidade de recursos, vocês estão entendendo? É a mesma coisa quando você escuta alguém metido a machão dizer que numa briga bateu em 4 pessoas. Na sua cabeça, você sabe que aquele número 4 representa o quê? Que ele bateu em 4 homens, em 4 pessoas e assim por diante. Vocês estão entendendo? Não são somente as palavras que são signos, os números também, uma vez que aquele número vai representar uma quantidade real de um objeto. Continuando. Agora, pessoal, a gente vai para a página 46. Lá em cima tem esse quadradinho aí, onde está escrito quem é, que vai falar de Charles Sanders Peirce, que foi isso que eu comentei, tá bem? Charles Sanders Peirce, pessoal, ele é um lógico. Como assim? Ele se preocupa em entender o processo de formação lógica, seja da questão dos signos, seja a questão do meio de comunicação e assim por diante. Ele é considerado o fundador do pragmatismo e da semiótica. Eu só marquei aqui no livro de vocês e pedi para vocês marcarem somente pragmatismo, mas tem semiótica também. O que é pragmatismo, sendo bem resumido? O pragmatismo, pessoal, é uma corrente filosófica que tende a analisar e a reduzir determinados fenômenos sob aspectos práticos. Como assim? Ele analisa uma teoria, ele analisa um acontecimento partindo dos aspectos práticos. Se foi necessário, se não foi necessário, se foi útil, se não foi útil. Resumindo, o pragmatismo ele vai analisar tudo sobre a ótica da utilidade. Se uma coisa é útil, se não é útil e assim por diante. Ele não se preocupa em analisar se algo é bonito, por exemplo, se algo é feio. Porque isso aí já não é prático, isso daí já é subjetivo, vocês estão entendendo? Repetindo, o pragmatismo ele tende a analisar as coisas sobre os aspectos práticos. E a semiótica? A semiótica, por outro lado, também vai ser uma coisa criada por esse rapazinho, ele vai estar entre os seus criadores. Ela vai tentar analisar o processo de construção dos símbolos
e a importância desses símbolos na comunicação. Símbolo a gente já vê, é tudo que representa alguma coisa. Então, qual é a importância desses símbolos para a comunicação? Qual é o nível de importância? Como se dá isso? Então, é aí que a semiótica entra, ela tenta entender isso, tá bem? Outra coisinha também, isso eu já tinha pedido para vocês marcarem, tá aí, vem dizendo justamente o seguinte, que é uma das coisas que Peirce mais trabalhou com relação ao pragmatismo e com relação ao significado das coisas, ok? Ao real significado das coisas. Ele vai propor o seguinte, que a ideia que a gente tem de qualquer objeto é a soma de todos os seus efeitos práticos imagináveis. Ou seja, essa soma de efeitos práticos é tudo que conhecemos do objeto e basta para guiar a nossa ação no mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar a palavra rosa e pedir que vocês imaginem, muitas pessoas vão pensar rosa vermelha, rosa amarela, rosa branca, perfumada, com espinho, sem espinho. Vocês estão entendendo? Só uma palavra fez tudo isso vir na cabeça de muita gente. E é justamente sobre essa ótica que ele vai trabalhar. Ou seja, a ideia que a gente tem de um objeto é simplesmente a soma de todos os efeitos práticos de tudo que a gente conhece sobre aquele objeto. Espero que tenha ficado claro para vocês. Posso dar um outro exemplo. Na hora que eu falo de rico, imagine uma pessoa rica. Um bocado de gente vai pensar, né? O cara ganhando muito dinheiro, tendo carrão, tendo uma mansão. Vocês estão entendendo? E eu só falei uma palavra. Então, repetindo, a ideia que existe de um objeto, que temos de um objeto, é a soma de todos os efeitos práticos e de tudo que a gente conhece sobre aquele objeto. Então, a ideia que vocês têm de rico é a soma de tudo que vocês imaginam que um rico é. A ideia que vocês imaginam, por exemplo, de uma rosa, a rosa, para vocês, é a soma de tudo aquilo que vocês imaginam que uma rosa é. Da mesma forma, se uma menina chegar para uma colega e disser fulano de tal é feio, sem você nunca ter visto, vixe, na tua cabeça tu vai imaginar as coisas, né? O cara é quase um corcunda de Notre Dame, é quase um alien daquele do filme. Porque na tua cabeça, para ser feio, tem que ter isso aqui, essa lapada de coisa. Vocês estão entendendo? Muito bem. Agora, pessoal, a gente vai estudar os tipos de signo, no tópico tipos de signo, ok? Primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é o seguinte: se um signo ele representa um objeto, se substitui, se está no lugar do objeto, ele é obviamente uma representação desse objeto. Entretanto, um objeto ele pode ser representado de várias maneiras, ok? E vai depender da relação que existe entre o objeto e o signo. E em cima dessa relação, nós vamos ter três tipos. Nós vamos ter o ícone, nós vamos ter o índice e nós vamos ter o arbitrário. Esse primeiro, tá aqui nesse, você tá vendo a mãozinha, tá bem? O tipo ícone, gente, é quando há uma relação entre o signo e o objeto que se baseie na semelhança. Como assim? Se você desenha um carro, lembra um carro? É um ícone. Se você escutou um barulho, tá certo? Aquele cabo lá com o escapamento da moto todo detonado, mas você viu, e você sabe, é uma moto. Vocês estão entendendo? Então, a partir do momento que aquele signo tem alguma semelhança com o objeto que ele representa, seja uma semelhança física, seja uma semelhança sonora, nós chamamos isso de ícone. Por quê? Porque existe uma relação de semelhança entre o signo e o objeto que ele representa. Depois disso, nós temos o índice. O índice, gente, ele se baseia em quê? Em uma causa e efeito na relação entre o objeto e o signo. Como assim? Você saiu de Itaiçaba, você saiu da sua região aí, viajou, e depois quando voltou, você viu lá o asfalto todo molhado. Qual é a primeira coisa que você disse? Que choveu. Mas você viu a chuva?
Não, você não viu a chuva, mas você viu que o chão estava molhado. Então você pensou, se o chão estava molhado, é porque choveu. Da mesma forma, se você amanhece assim, né, se acorda cedo, 10 horas do dia, né? E olha para o céu e vê tudo nublado, diz o seguinte, vai chover. Você está vendo chuva? Não, mas você sabe que aquelas nuvens ali carregadas vai ter chuva. Vocês estão entendendo? Há aqui uma relação de causa e efeito entre o objeto e o signo que o representa. Quando há essa relação de causa e efeito, nós damos o nome de índice. O outro está no lado B da página 46, é o que nós chamamos de arbitrário. É um símbolo arbitrário. Por quê? Porque essa relação entre o símbolo e o objeto, ela é regida simplesmente por convenção. Olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. A cor preta. Quando você vai, por exemplo, para um funeral, você tenta utilizar uma cor preta. Por quê? Porque aquela cor preta vai representar que você está de luto. É pouco provável que alguém vá de rosa-choque pro funeral, não é verdade? Da mesma forma, gente, a palavra casa. A gente sabe que ela representa uma casa. Porque nós fomos ensinados desde criança que aquela palavra representa uma casa. Mas ela não tem som de casa. A casa nem faz som, né? E ela não tem a forma de uma casa. A gente só sabe que aquela palavrinha ali representa casa porque a gente foi ensinado que aquela palavra representa casa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o símbolo arbitrário, tá certo? Ele tem uma relação entre o símbolo e o objeto que ele representa, uma relação que é baseada na convenção social. Com isso eu estou querendo dizer o seguinte, que é a sociedade que diz que aquilo representa aquilo. São signos que são aceitos pela sociedade como representação do objeto. É puro e simples. E aí vem outro detalhe. O ser humano, como ele é o único animal social, como ele é, no sentido racional da palavra, como ele é o único animal simbólico, como ele é o único animal capaz de criar e viver baseando-se em convenções sociais, ou seja, em regras sociais, o ser humano é o único animal capaz de criar símbolos arbitrários, tá bem? Os animais, eles reconhecem. Os animais, como na página 47 vem dizendo, os animais eles reconhecem os ícones e os índices. Pegue um gato e bote um som bem gravado mesmo, um cachorro latindo, ou então de um gato miando ou brigando. Você pode olhar que ele fica todo ouriçado, porque ele reconhece aquele barulho como sendo de um outro animal. Vocês estão entendendo? Ele reconheceu esses tipos de signos. Ele reconhece o ícone e o índice, mas ele não é capaz de reconhecer um símbolo arbitrário. Por exemplo, tem lá, né? Alguém te diz, é proibido o cachorro entrar aqui. Mas o cachorro entra, ele não sabe disso. Vocês estão entendendo? Os animais só reconhecem os ícones e os índices. O ser humano é o único que reconhece os três. Agora a gente vai no tópico, outros elementos da linguagem. Gente, quando a gente fala dos elementos da linguagem, vocês têm que levar em conta 3 aspectos. O repertório, que está aqui, ó. As regras de combinação, tá bem? E as regras de uso, que eu acabei não pedindo que vocês marcassem. O que é o repertório? O repertório é todo o conjunto de signos que compõem a linguagem. Vou dar um exemplo para vocês bem simples. As vogais, as consoantes, o alfabeto, os números pares, os números primos. Quando eu falo número primo, se você é bonzinho em matemática, você sabe que número é. Quando eu falo de números pares, se você é bonzinho de matemática, né, você sabe o que é. Quando eu falo do alfabeto, do mesmo jeito. Por quê? Porque aquele conjunto de símbolos são o repertório de uma determinada linguagem. É da mesma forma para quem gosta de música. Se eu falar, por exemplo, do repertório, se eu falar de dó, ré, mi, fá, sol, lá e assim por diante, a pessoa sabe que ali é o repertório da linguagem musical. Vocês estão entendendo? Repertório é o conjunto de signos de uma determinada linguagem.
Fora esses repertórios, nós temos também as chamadas regras de combinação de signos. O que eu estou querendo dizer com isso? É como a gente pode usar esses signos, qual a gente pode juntar, qual a gente não pode juntar. O que é que vem antes de B, o que é que vem antes de D, não pode separar palavras desse jeito, não pode juntar vogais desse jeito. São as regras de combinação. Vocês estão entendendo? Regras de combinação vem dizendo justamente o que eu posso ou não posso fazer com aqueles signos, com relação à combinação deles. Fora isso também, nós temos o quê? As regras de uso, fora os repertórios, fora as regras de combinação, eu tenho também as regras de uso. Tipo, o que eu posso falar e o que eu posso fazer em determinadas situações. Vou dar um exemplo para vocês. Já imaginou você estar no funeral de alguém muito querido seu e alguém dá uma gargalhada parecendo que estava num show de stand-up muito bom? Aquilo vai te deixar fulo da vida, porque na tua cabeça aquele momento não é para isso. Vocês estão entendendo? Quer dizer o seguinte, que essas regras de uso dos signos nos possibilita agir de acordo com a situação, por exemplo. E aí vem um detalhezinho. É somente quando eu domino essas três, não é só uma ou só duas, é quando eu uso as três, quando eu digo que conheço os repertórios, as regras de combinação e as regras de uso dos signos, é que eu posso dizer de verdade que eu domino uma determinada linguagem, ok? E falando ainda nisso, a gente vai agora para a página 48, no lado A, onde vem comentando justamente o seguinte, já que a gente falou de regras, de repertório e assim por diante, quando a gente fala das línguas verbais, quando eu junto todas essas três que eu comentei com vocês, o repertório, as regras de combinação e as regras de uso, nós chamamos isso de quê? De norma ou variedade padrão, que é justamente quando eu tenho todas essas regras na utilização da linguagem verbal. Quando eu tenho a junção de todas essas regras, eu tenho a norma ou variedade padrão, a norma culta e assim por diante, que provavelmente vocês já ouviram falar pela professora de português. Mas aí tem uma curiosidade. Mesmo dentro dessas línguas verbais, eu tenho alguns desvios, tá bem? Alguns desvios da forma de falar. Nós chamamos isso de dialetos, que são aquelas formas de falar específicas de um grupo ou específicas de uma região, tá bem? Fora isso também, agora a gente vai para quê? Para a página 49, no lado A. Tem o tópico aí, a construção da significação. Gente, os significados dos signos não são frutos, tá certo? Não se originam, não são assunto pacífico, pelo contrário, é algo conflituoso. Quer um exemplo? Para uma palavra representar alguma coisa, para um símbolo representar alguma coisa e assim por diante, tem que aquele grupo social aceitar isso. E muitas vezes essa aceitação não se dá de forma pacífica, se dá de forma conflituosa. Por exemplo, uma elite quer que a determinada coisa represente algo, então começa a enfiar aquilo na cabeça do povo até todo mundo aceitar, enfiando goela abaixo. Quer um exemplo? Quando eu digo que cabelo ruim, quando eu falo a expressão cabelo ruim, cabelo bom, vem na tua cabeça que cabelo ruim é o crespo, cabelo bom é o liso. Quem vocês acham que construiu esse simbolismo? Vocês acham que foram pessoas negras que disseram que seu cabelo é ruim, o cabelo liso é bom? É óbvio que não, foi uma elite branca. Vocês estão entendendo? A construção do significado dos signos é fruto de um conflito. Primeira coisa que vocês têm que entender é isso. Outra coisa que vocês têm que entender é que o significado dos signos, ele também é estabelecido por convenção social, está dentro de um contexto social específico. Como assim? Um símbolo pode representar uma coisa em um grupo e pode representar outra coisa
em outro grupo. Um exemplo, tem algumas culturas aí que se você for para o enterro deles de preto, cara, eles vão achar muito ruim. Mesmo para a nossa cultura, o preto representando justamente que você está em luto, vocês estão entendendo? Então, primeira coisa, a construção do significado do signo, ela se baseia em um conflito. Segundo, ela é influenciada por convenções sociais, acordos sociais. Você tem que levar em conta também, tá certo? A frase em que aquele símbolo está inserido, o momento em que aquele símbolo está inserido. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falo manga pequena, pode vir na sua cabeça que eu estou falando de uma manguinha pequena de uma fruta, como eu posso estar falando de uma manga de uma blusa. Como é que eu vou diferenciar uma da outra? Pelo restante da frase. Eu saí da loja com uma blusa de manga pequena. Vocês estão entendendo? Quer dizer que fora ser fruto de um conflito, fora ser fruto de convenções sociais, o significado de um símbolo também está ligado na frase em que ele está inserido. E fora isso também, nós temos a cultura, como eu já falei, não é? Um signo vai representar uma coisa numa cultura e vai representar outra coisa em outra cultura. Olha um exemplo aí. É comum a gente utilizar garfo, faca, colher. Se você for em um restaurante japonês tradicional mesmo, eles não usam isso, eles usam hashi, porque na cultura deles o alimento a hora que você está se alimentando é um momento de paz. Então, o garfo, a faca, por si só vão representar o que? Violência e assim por diante. Por isso que eles usam aqueles pauzinhos, os hashis. E aí vem um detalhezinho, gente, tá bem? Que não basta ter só o domínio do código para interpretar corretamente os signos e as mensagens. Como assim? Você pode saber falar, você pode saber ler, você pode ser fera em gramática. Mas você tem que ter outros tipos de conhecimento para conseguir entender aquelas mensagens e aqueles signos. Que tipo de outros conhecimentos? Você tem que levar em conta a situação social, a cultura e assim por diante. Ok? Fora isso também, na própria página 49, nós temos o quê? No subtópico tipos de linguagem, ele vai comentar o seguinte, que o ser humano, ele, devido à sua capacidade racional, lógica, simbólica, ele é capaz de criar uma grande quantidade de linguagens para se expressar, para se comunicar com os seus semelhantes, para dar significado à sua vida, para fazer com que a sua realidade corra de uma forma mais fácil. E nesse aspecto surgem um conjunto imenso de linguagens, como matemática, informática, as linguagens artísticas, né, como teatro, cinema e assim por diante. E aí vem um detalhezinho. Com o passar do tempo e o avanço das tecnologias, esse avanço da tecnologia acaba nos obrigando a adaptar as linguagens que nós já temos ou criar novas, mais adequadas ao dia a dia. Um exemplo disso é a própria informática, não é? Nesse aspecto, é bom vocês entenderem o seguinte, que cada linguagem ela vai ter uma estrutura em específico, tá bem? E se são várias formas diferentes de linguagem, é óbvio, pessoal, que a estrutura dessas linguagens vai ser diferente. Nesse aspecto, na página 50, ele vai comentar justamente o quê? Que nós podemos resumir, tá bem, essas linguagens em 3 grupos. O flexível, o inflexível e o meio termo. A flexível, gente, é aquela em que a estrutura dela ela é mais frágil, em que eu posso mexer à vontade. Um bom exemplo disso é a própria moda, né? Você faz sua moda, você veste, você mistura roupa, um tipo de roupa com outro tipo de roupa e assim por diante. Não existe uma lei específica dizendo que você pode ou não pode vestir. Quer dizer, até tem, né? Que é aquele grupo de costureiros de elite que diz, olha, essa é a moda desse ano e o pessoal vai lá e vai vestir aquilo. Mas você não pode, mesmo existindo essa regra, você não pode vestir o que você quer? Então, é uma linguagem flexível. Uma linguagem que não é flexível, ou seja, que é inflexível, por exemplo, a informática.
Ele já vem com um código. Se você não faz o que aquele código manda, não vai funcionar. Quer um exemplo? Muda o número de alguém e liga para ver se liga para aquela pessoa. É óbvio que não. Manda uma mensagem para alguém de e-mail e não coloca o e-mail completo para tu ver se a mensagem vem. Vocês estão entendendo? Já é uma linguagem flexível, tem que ser daquele jeitinho mesmo. E nós temos também as linguagens meio termo, que é aquela que por mais que respeite a especificidade de cada pessoa, mesmo assim, você até um certo ponto tem liberdade, mas mesmo assim, você passando desse ponto, você tem que respeitar algumas normas e princípios. Quer um exemplo? A linguagem artística. Você pode dar seu toque pessoal àquela arte, mas a partir do momento em que você tem que se limitar em estilos, técnicas, aí você já não faz o que você quer. Vocês estão entendendo? É meio termo. Agora, pessoal, a gente vai para linguagem, o tópico 3, linguagem verbal. Primeira coisa nesse tópico que vocês têm que entender é que o ser humano, gente, como eu já comentei, ele é o único animal capaz de criar signos arbitrários, porque ele é o único animal que vive em sociedade de forma racional e que de uma forma racional tenta entender e interagir com o mundo ao seu redor. Nesse aspecto, tá bem? A linguagem, de acordo com o filósofo francês Georges Gurdjieff, a palavra é a senha para a entrada no mundo humano. Como assim? É a partir da palavra falada, vocês estão entendendo? Da linguagem verbal que o homem se torna homem, pois ele pode entender o seu mundo ao redor, né? Mas ele também pode o quê? Entender o que passa dentro de si e passar para outras pessoas o que ele está sentindo. Quem aí gosta de poesia, imagina, por exemplo, você expressar o que você está sentindo sem ser pela linguagem verbal, seja oral, seja escrita. Fica complicado, não fica? Então, nesse aspecto, vocês têm que entender o seguinte. Primeiro, a linguagem é um sistema simbólico. Fato. Tá bem? Pois o ser humano ele cria esses símbolos, ou seja, os signos arbitrários, em relação ao objeto que representa e que são convencionais. Como assim? A linguagem é um símbolo, claro. Mas também a linguagem é um símbolo arbitrário, porque aquela linguagem ela só vai ser aceita dentro daquele grupo social. Por exemplo, se você chegar na escola falando inglês, ninguém vai te entender, não é? Ou pelo menos boa parte não vai entender. Então, se você chegar na escola falando japonês, ninguém vai te entender. Por quê? Porque aquela linguagem não faz parte do nosso contexto social. Entendeu? Pois bem, com isso eu quero dizer o que para vocês? Que a linguagem é um sistema de representação que é aceito somente por um grupo social específico. E ela é feita, ou seja, a linguagem foi criada para possibilitar a comunicação dentro desse grupo, entre os componentes desse grupo. Ok? Fora isso também, você tem que entender o seguinte, que se a linguagem ela é arbitrária, quer dizer, ela é válida dentro daquele grupo, ela é uma construção da razão, ela é fruto, ela é produto da racionalidade, da capacidade humana de racionalizar, aliás, de raciocinar, entenderam? Fora isso também, a linguagem é um dos principais instrumentos da formação do mundo cultural. Por quê? Porque além de permitir transcender nossa própria experiência, dando significados, por exemplo, como a poesia, em que eu digo o que eu estou sentindo por dentro de mim, eu dou significado e faço com que outra pessoa entenda o que eu estou sentindo, a música também, é através dela, dessa linguagem, que eu posso transmitir para outras gerações aquilo que a minha geração está criando. Vocês estão entendendo? Beleza. Nesse aspecto também, nós precisamos entender o seguinte, está na página 51, que a partir do uso da linguagem, o ser humano não precisa mais da experiência física das coisas. Não existe mais passado, nem presente, nem futuro. Tudo ficou junto. Quer um exemplo? Quando você diz, eu vou estudar, vou me tornar médico. Você precisa do futuro para imaginar isso? Não, você já está imaginando agora. Eu vou ter um carrão, coisa mais linda do mundo, e uma mansão.
Pô, você está pensando no futuro, mas você já está analisando isso agora. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque você não precisa de uma existência física das coisas quando você tem a linguagem. Vocês estão entendendo? É da mesma forma das pessoas que leem, que conseguem viajar para mundo afora aí, para outras culturas, sem sair da sua redinha. É um bom exemplo disso. Funções da linguagem. Gente, de antemão eu posso dizer que a função da linguagem é comunicar e dar significado a essa comunicação, me possibilitando falar, me possibilitando ser ouvido e ouvir, tá bem? Essa é a função básica da linguagem, comunicação. Mas mesmo assim, bom entender alguns aspectos. Tem um linguista, tá certo? Que é aquele cientista que estuda as línguas, chamado Roman Jakobson. Ele nasceu em Moscou, na Rússia, tá bem? E ele distingue, basicamente, 6 funções linguísticas que estão ligadas especificamente a representações, tá bem? São funções que estão ligadas a alguns fatores. O importante é vocês saberem o seguinte, que em cima desse cara, de acordo com esse cara, nós temos 6 funções básicas da língua. Nós temos a função referencial, função expressiva, função conativa, função fática, função metalinguística e função poética. Antes de mais nada, vocês têm que entender o seguinte, que a diversidade das mensagens, tá certo? A diversidade da língua não depende basicamente, tá certo? Ela não vai acontecer só por causa de uma função. Traduzindo, eu acabei me enrolando aqui. Quando você tem uma mensagem, quando você fala alguma coisa, você não tem somente uma dessas funções. Você tem mais de uma dessas funções naquele mesmo momento, naquela mesma situação. E a diversidade de mensagem vai depender justamente da hierarquização dessas funções. Vocês estão entendendo? Tipo assim, na hora que eu falar que uma mensagem está tendo uma função referencial, eu não estou dizendo que ela é só referencial. Eu estou dizendo que ela está sendo preponderantemente referencial. Ok? E assim por diante. Mas bora lá ver a função de cada um. Função referencial. Ela está ligada, gente, ao contexto da comunicação. Está ligado àquilo que está ao nosso redor. Por exemplo, quando eu digo essa comida está apimentada, função referencial. Quando eu digo hoje está quente demais, função referencial. Por quê? Porque aquela mensagem está ligada àquele contexto de comunicação, está ligado ao meu redor, aquilo que está ao meu redor me influenciando e assim por diante, tá bem? Já a função expressiva ou emotiva, ela é centrada no emissor, porque vocês sabem que numa mensagem nós temos o emissor e o destinatário, né? E lá no meio nós temos contexto, mensagem, contato, código e assim por diante. Mas bora lá. A função expressiva ou emotiva, ela está ligada, ela está centrada ao emissor, ou seja, a quem fala. E mais especificamente, a atitude dessa pessoa enquanto ele está falando. Vou dar um exemplo para você. Uma briga de rua. Sei lá, entre vizinhos. Aí com a raiva, uma fúria, manda o outro tomar lá onde o sol não bate. Então, a mensagem que ele está transmitindo, beleza, tem a mensagem, mas eu não estou tendo uma influência do estado emocional dele naquela mensagem. Então, função expressiva ou emotiva. Já a função conativa, ela é orientada para o destinatário. E está mais ligada a uma invocação ou a uma ordem. Por exemplo, ei, você aí. Ei. Ou então aquela velha história, né, pessoal? Ei, psiu, garçom, psiu. Isso é uma função conativa, tá bem? Já a função fática. A função fática, pessoal, ela tem basicamente por característica estabelecer, manter ou interromper uma comunicação. Imagina que tu quer conversar com alguém e diz: e aí, o que foi que tu achou dessa história? Você não está começando uma conversa, função fática. Quando você, não, tá bom. Você não está interrompendo a conversa, então, função fática, entendeu? Já a função metalinguística, gente, ela está ligada à preocupação em entender o próprio código. Como assim? Ela tenta, como se fosse uma função da linguagem específica para entender e comentar
a própria linguagem. Imagina, eu acho, não sei se vocês sabem, aquelas pessoas que vão analisar, por exemplo, filme. Os críticos de filme, os críticos de arte, eles não estão analisando aquelas linguagens, a linguagem em si. Então, essa é a função metalinguística. Já a função poética, gente, ela se preocupa com a mensagem em si, a própria forma como a mensagem está sendo transmitida. Se você não se preocupa com o que vai falar, mas como vai falar, eu vou fazer uma música, eu vou fazer uma poesia, eu vou fazer um desenho. Você não está se preocupando com a mensagem, sim com o formato da mensagem, então isso é a função poética da linguagem. Para terminar, gente, a gente está bem pertinho de terminar, ok? Nós temos na página 52 o tópico 5, em que ele vai comentar o seguinte, que existem, da mesma forma que existem diferentes tipos de linguagem, também existem diferentes tipos de pensamento. Por que isso é interessante? Porque você fala aquilo que você pensa. Você pensa, você vai construir através do pensamento aquilo que você vai falar, ok? Então nós temos dois tipos de pensamento. Nós temos o pensamento concreto e nós temos o pensamento abstrato. O pensamento concreto, gente, se baseia a partir da nossa percepção sensível com relação a algo que é objeto, algo que é imediato. Enquanto o pensamento abstrato, ele vai fazer aspectos, ele vai analisar aspectos racionais. Eu sei que ficou confuso, mas eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu aponto para alguém e digo maçãs, é um pensamento concreto. Porque eu estou vendo ali maçã, eu estou mostrando maçã, tem uma maçã ali. Agora, quando eu digo que eu comprei 100 reais de maçãs, não existe 100 reais na natureza. Isso é fruto da razão humana. Vocês estão entendendo? Da mesma forma, quando eu digo casa, tá aqui um pensamento concreto. Tá aqui, você pega, você sente. Mas quando eu digo uma casa linda, já é algo mais já é algo da nossa razão, da nossa cabeça. Deu para entender? Pensamento concreto está ligado à nossa percepção sensível do real. Enquanto o pensamento abstrato está ligado à nossa relação com os aspectos racionais. E assim por diante. Para terminar, pessoal, qual é a importância da linguagem? Primeira coisa vocês têm que... última coisa, né, que vocês têm que aprender. Que a linguagem é um produto sofisticado que somente o ser humano é capaz de criar. Fora isso também, é a partir da linguagem que o mundo humano tem significado e dá um significado a si e aquilo que está ao seu redor. Muito obrigadinho, tá certo? Até uma próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, gente.